Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Hulk. Foi perguntado a respeito da informação trazida pela ESPN de que o Galo pretende rescindir seu contrato no fim da temporada. Abre aspas para o Hulk, não sei mais por quanto tempo vou estar aqui, mas enquanto eu estiver, com certeza vou estar com muito amor. Estou procurando ficar e focar para voltar a ser aquele Hulk que a massa atleticana está acostumada a ver, produzindo, criando para decidir melhor as jogadas e poder contribuir muito mais com gols e assistências. Só para completar, registrar também que o presidente Sérgio Coelho decidiu se manifestar a respeito da situação do Hulk e afirmou, abre aspas, a gente cumpre com os nossos contratos, independentemente de o jogador estar bem ou não, independente dele ser ídolo ou não, mas especificamente em relação ao Hulk, nós jamais pensaríamos em fazer uma coisa dessas. Não é nem fazer, é de pensar. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para responder. Hulk merece permanecer para a próxima temporada? Comente e compartilhe, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro para registrar uma curiosidade. Biel está emprestado pelo Sporting de Portugal ao Atlético até junho do ano que vem e será comprado de forma obrigatória caso tenha pelo menos 33% dos minutos disputados desde que foi contratado. E aqui vem a curiosidade, um grupo de torcedores do Atlético lançou um site que está fazendo a contabilidade em tempo real. Nesse momento, o Biel tem 26,7% dos minutos disputados, ou seja, abaixo dos 33%, o que permitiria ao Atlético optar pela compra ou não do jogador, 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Pelo que eu percebi, o pessoal que lançou o site torce para que o negócio não aconteça por entender que esses 44 milhões de reais seriam melhor utilizados na contratação de um outro atleta. Biel, que disputou até aqui 19 dos 25 jogos em que ele foi relacionado. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo, você tem gostado do Biel? Compraria o jogador? O que você pensa sobre esses 7 milhões de euros? Use o espaço para comentário e já registre a sua opinião, beleza? Dá o Scarpa aí, o que ele falou? Olha o Scarpa aí. Triste demais, foi um vacilo meu, obviamente, de ter tomado o cartão e também de não ter buscado a informação, não me liguei que eu estava pendurado, também não fui avisado, acabou que, enfim, tô triste pra caramba, mas confiante na equipe, independente de quem joga, eu também nem sabia se eu ia jogar, né, mas independente de quem jogue, com certeza vai dar conta do recado, muito empolgado para que terça-feira a gente conquiste um grande objetivo, que é estar na final da Sul-Americana. Eu nem sabia que eu ia jogar, ninguém sabe se vai jogar. Mas, HG, o ponto é o seguinte, você começou muito bem quando você disse que o torcedor do Atlético não tem que exigir hoje um grande futebol, tem que exigir resultado. Sim. O Atlético hoje respira no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, então o Campeonato Brasileiro, aquela sombra do rebaixamento, agora podemos deixar um pouquinho de lado e pensar na Sul-Americana, no jogo de amanhã, que é uma decisão. Ponto. Agora, o mais engraçado é, com 23 segundos, o Atlético faz 1-0 e já teve torcedor do Atlético pedindo pro juiz acabar. Acaba o jogo aí, tá bom demais, porque é esse o sentimento que a gente tem, né? Porque foi um jogo sofrido pro Atlético, até não fez um bom jogo. O Everson, de novo, foi o melhor jogador em campo, né? Com duas grandes defesas. E o que a gente espera é que amanhã é uma decisão, que o Atlético entre com esse pensamento. Que o Sampaoli, que teve a necessidade de poupar alguns jogadores por causa da fisiologia, e ele está coberto de razão, né? Que amanhã ele coloque o melhor time com uma postura de decisão, sabe? Entrar com uma rotatividade alta, sem aquela coisa de ficar, olha, fiz um gol, o jogo está decidido. Porque fez um gol com 23 minutos, 23 segundos, parecia que o Atlético sabia que o jogo estava vencido. E não foi isso, e não pode ser isso amanhã. Então, o Atlético jogou bem até fazer um gol, né, Breno? Mas isso é típico de um time que não tem confiança também, né, mas, ô Valu... Amanhã é que o Atlético precisa mesmo, pra mim, de só passar, cara. Exato. E amanhã, o torcedor tem que ter paciência. Mas não pode ter. Pensa, porque é uma decisão. Não imaginem que o Del Valle vai ser um jogo fácil. Não vai ser. Faltam 9 jogos né? para o Atlético nessa temporada? O quê? Faltam 9 jogos para o Atlético nessa temporada. No Brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Mas, além do Brasileiro, o jogo de amanhã, e caso podem ser 11 ao final, 11 ao todo. De verdade, esse é o ano. Esquece o desempenho. Faltam 11 jogos. Dane-se o desempenho. Ninguém se preocupa com o Atlético jogar bem ou mal. Cara, ganha esses 11 jogos. Não vai ganhar, obviamente, porque a gente já viu que o Atlético é capaz de fazer. Provavelmente perde mais do que ganha.
Mas ganha esses 11 jogos, ou boa parte desses 11 jogos. 2. E cara, aí, de verdade, aí realmente mostrem pro torcedor que aprenderam alguma coisa com os erros. Porque no ano passado o Atlético lutou contra o rebaixamento até a última rodada. E eles mostraram que eles não aprenderam. Eu acho que eles pioraram, Thiago. Eu também pioraram. acho. O show de incompetência só aumentou. É pior. Então, o show de incompetência só aumentou. O Atlético precisa, para o próximo ano, mostrar que tem alguém minimamente capaz de gerir o futebol do Atlético e fazer com que o Atlético não erre. Porque o Vitor a gente já viu que não é capaz de fazer isso. Ele não tem capacidade. A capacidade do Vitor é outra. Então, o Atlético precisa começar a pensar de forma que todo mundo esteja pensando da mesma forma, alinhado, e não só isso, que todas as pessoas que lá estão, que elas sejam capazes de fazer com que o Atlético seja melhor em 2026. Porque o 25 do Atlético, o 24 do Atlético, pensando especialmente em campeonato brasileiro, eles são desastrosos. Mas, Thiago, as Copas o que o HG falou, coisa, mas eu acho que o Atlético desastroso. precisa de uma grande reformulação, principalmente na questão do seu elenco, até na questão da média de idade, tá? Eu acho que o Atlético precisa de pensar em trazer volante, mas ali de... Estamos falando de departamento de futebol também. Calma, eu sei. O Atlético não pode cair. Nós vamos chegar lá, calma, nós vamos chegar lá. Primeiro eu tô falando do time, porque hoje quando eu olho pro time do Atlético e vejo o Natanael dar uma entrevista e falar assim, eu joguei de volante. Pera um pouquinho. O Natanael ele tem que buscar jogar primeiro bem de lateral. E ele teve que jogar de volante, é isso mesmo, produção? É a dureza. Peraí, ele deu uma entrevista e falou, olha, pediram para eu jogar de volante. Mas peraí, o Natanael não está conseguindo jogar bem de lateral. O Atlético não tem um volante até hoje. Esse é o primeiro ponto para a próxima temporada. O Atlético tem que contratar um volante, e não é um volante qualquer, não. É um volante para chegar, ser titular, com vitalidade. Eu não estou aqui querendo ensinar, não, tá, Atlético? Mas é um jogador que chega aqui e fala assim, ó, durante 3 anos nós não vamos preocupar com o volante. Um menino de 21, 22 anos, vigor físico. O Patrick é segundo volante, mas pode vir a ser utilizado. Mas o Atlético precisa de peça, não é só um, não. Estamos falando de 2. Então isso que o HG está falando, se você pegar o setor ofensivo do Atlético, que é a maior preocupação de Sampaoli hoje, o Atlético contratou o Biel, contratou o Renier, que é meio atacante, né? O Júnior Santos, todos esses que chegaram, HG, se você pegar aí, nenhum desses não tem condição hoje de ficar, não, é. Aqui você tem que pensar, então, numa reformulação grande. Tempo, não sei o que vai fazer, mas tem que fazer. O Carlos Vinícius, que hoje está no Grêmio. O Atlético teve interesse nele no tempo atrás. Até que eu estava fazendo uma pesquisa, eu encontrei um vídeo do Thiago falando a respeito do Atlético. O Atlético estava levando proposta para tentar buscar. De repente o Atlético vai falar assim, não, deixa pra lá, não vou buscar não. O cara em 3 jogos com a camisa do Grêmio tem 7 gols. O ataque do Atlético não tem 7 gols. Então assim, contra o Juventude fez 3 gols. Elton, eu acho inadmissível o Cuiabá conseguir achar um Isidro Pita, o Sport conseguir achar o Derek, e o Atlético, não precisa porque tem um Hulk. Né? Então, assim, vocês não conseguiram contratar um volante de qualidade. Eu assisti jogos do Grêmio com o Arthur e sem o Arthur. Claro que tem uma história do Grêmio com o Arthur, é um empréstimo até o meio do ano que vem, não tem como o Grêmio ficar com ele, nem se o Grêmio quiser pagar, não tem como, ele não veio com passe fixado, ele vai embora no meio do ano que vem, ponto. Eu assisti jogos do Grêmio com o Arthur e sem o Arthur. Qualidade, o Arthur costura o jogo, que nem o Matheus Pereira no Cruzeiro. O Arthur costura o jogo é dele, ele domina o setor de meio campo, isso é qualidade. O Atlético não tem jogador pro setor, não tem, só tem o Scarpa para fazer o que faz, não tem outro para fazer. O Atlético penou com o zagueiro, pena com o lateral. Aí o Cuca vem, traz o Natanael, traz. Eu quero o Caio Paulista, traz. Eu quero não sei quem. Aí o Caio, o Vitor, o traz, mas não põe pra jogar. Tem que parar com isso aí. Vocês liberam um jogador, porque não, o jogador a gente gosta dele, vamos liberar, e libera o jogador, depois fica precisando aqui. Vocês estão de brincadeira, gente. É isso aí, então, torcedor do Galão da Massa, eu fico por aqui com o vídeo de hoje, com as informações do Atlético para você nesta segunda-feira. E se você gostou do vídeo, fica deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Também comenta aí, o Galo deve ou não fazer a compra de Biel? Na minha opinião, não. 44 milhões aí pelo atleta é um dinheiro mal investido. O Atlético com 44 milhões pode buscar jogador com mais qualidade para o elenco, principalmente se o Galo conseguir aí ser campeão da Sul-Americana e ir direto para a fase de grupos da Libertadores, onde o Galo vai precisar ter um elenco qualificado para jogar a Liberta.
Deixa aí sua opinião nos comentários. Valeu!